pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje nós vamos falar sobre a Topsan Energia Solar com um dos fundadores, o Rubens Fischer está aqui conosco e também o Gilson Redivo. Olha que bacana a gente conhecer um pouquinho sobre a história da Topsan, a empresa que acabou de ganhar um prêmio sensacional da WEG. Já ouviu falar da WEG, né? Então, a WEG é que está dizendo que é a melhor do Brasil. Meu querido Rubens Fischer, seja bem-vindo. Que legal que você está aqui em Joinville para falar conosco um pouquinho sobre a Topsan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Boa tarde, Enio. É uma satisfação estar aqui, tá? Falar do nosso negócio, falar da tecnologia solar, falar da WEG e do prêmio que conquistamos. É uma satisfação. O Gilson Redivo já é nosso conhecido. Gilson, tudo certinho? Tudo certo, Enio. Boa tarde a você, a todos do Grupo Marca, a todo Joinvilense e região, todo o Planalto Norte aqui que a gente faz a coordenação da Topsan. Ô, meu caro Rubens, os senhores devem estar muito satisfeitos porque está na tela cheia aí, ó, Integrador WEG campeão 24-25. Isso deve encher de satisfação toda a equipe da Topsan com um resultado como esse, um reconhecimento da WEG, que é uma multinacional respeitada em todo o planeta, né? Ah, sem dúvida. O prêmio, né, que é o campeão nacional, foi uma conquista muito grande da Topsan. E, logicamente, que temos que dedicar isso ao nosso grupo de trabalhadores, né? Afinal, quem são esses? São os nossos representantes, são os nossos colaboradores, são os nossos instaladores e, especialmente, quem acredita na Topsan, que é o cliente. Também a WEG, que é uma assinatura, né, que nos dá tranquilidade. Hoje, a WEG é uma das maiores empresas elétricas do mundo e que transfere para nós a confiança do produto que nós estamos entregando. Então, acaba realmente sendo um prêmio de muito valor para nós, é uma conquista muito grande. E considerando que é nacional, porque a gente sabe de quem ganhou. São empresas também WEG, são empresas também extremamente competitivas, e isso nos orgulha bastante ter conquistado esse lugar. Quer dizer, esses concorrentes são muito fortes também. E colocar a Topsan em primeiro lugar só demonstra que vocês estão no caminho certo, né? Sim, nós estamos fazendo um trabalho extremamente correto, tendo foco no cliente, né? E sabemos que a perfeição é o nosso alvo, e quando isso não acontece, a Topsan está presente sempre junto ao cliente para atender ele nas necessidades futuras. Então, além de vender, a Topsan é conhecida, em primeiro lugar, numa instalação primorosa, entregar a energia que foi prometida, ou seja, a energia ela é o que o cliente está comprando, ele precisa de produção de energia. E, por último, também é muito mais importante que o pós-vendas. Ô Gilson, você que está lá na ponta com a sua equipe visitando o cliente, esse tipo de prêmio é o tipo de coisa que todo representante adora, né? Inclusive nós temos esse prêmio aqui, não é? É mais um argumento de venda interessante para o cliente que está pensando em instalar as placas fotovoltaicas. Claro, Enio. Primeiro lugar, é uma conquista muito grande, né? De todo o trabalho, todo o esforço que a gente faz, né? Lógico que quando você vai comprar uma coisa, qualquer coisa que seja, você quer uma coisa de qualidade e que tenha um atendimento também de qualidade, né? Então, para chegar nesse prêmio aí, a gente teve que bater bastante a cabeça e, graças a Deus, a empresa cresce a cada dia mais, né? E hoje, graças a Deus, a Topsan é procurada, né? Então, lógico, quando a gente fala que somos o maior do Brasil hoje, né? O cliente se sente muito mais confiante em comprar com uma empresa que sabe que vai ter todo o suporte, e que não vai fechar amanhã, né? Isso que é fundamental. Exatamente. Ô Rubens, me diga uma coisa, eu queria que você contasse um pouquinho essa história. Como é que pintou a ideia dos sócios? Pô, vamos abrir a Topsan. Quando que surgiu a ideia? Qual foi a inspiração para vocês notarem que o mercado necessitava desse tipo de equipamento, desse tipo de serviço aqui no Brasil? A análise que a gente fez na ocasião foi uma avaliação dos segmentos onde o Brasil, ou de modo geral, os negócios iriam prosperar. Existem vários ramos onde isso pode acontecer. Quando a gente fala em agronegócio, a gente fala no Brasil com um país que precisa muito de logística e precisa de muita energia e também muita coisa ligada ao bem-estar, que seria a área de saúde. Como o ramo que a gente se identificava e nós estávamos na cidade da WEG, nós não tivemos dúvida. Nós fomos, em primeiro lugar, conhecer desse mercado,
e nos preparamos junto com a WEG, nós somos treinados pela WEG. A Topsan é uma empresa que tem o DNA da WEG, que tem os procedimentos da WEG, então a gente acabou entendendo de que seria uma oportunidade muito grande começar com isso. E foi o que nós fizemos. Preparamos uma equipe de engenheiros, né? Hoje a equipe técnica nossa é de primeiríssima qualidade. Nós preparamos um time comercial e estamos no mercado, logicamente que isso foi um processo, né? Começamos pequenos e hoje a gente tem esse volume grande que fez com que a gente conquistasse esse prêmio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o Brasil é um país onde tem muita energia elétrica, pelo menos ele tem essa impressão, me corrija se eu estiver errado, por conta das hidrelétricas, as características do Brasil permitem a gente ter muita energia elétrica. Por que vocês apostaram tanto no sol? É justamente por outra característica do Brasil, que é um país tropical ou subtropical, onde o sol está prevalecendo sempre, ou porque se tratava de uma tendência internacional e que vocês resolveram adotar também? A questão de energia, né? A geração de energia, ela pode ser extremamente poluente ou não. Então, as matrizes energéticas, o Brasil tem uma matriz energética da hidrelétrica. Só que essa matriz energética ela está difícil de produzir energia próxima aos centros de consumo, por conta da transmissão e também na instalação de usinas novas você tem uma agressão ambiental muito grande, além do custo, né? E a gente sabe que isso acabou inviabilizando novos projetos. Tanto é que não tem novos projetos em andamento no Brasil. E também existe uma tendência da energia de produzir a energia na carga, ou seja, quanto mais próximo do local de consumo, menos perda você tem, que na transmissão você perde até 20% de energia na elétrica, né, na transmissão. Então você não tem perda de energia, além do custo de produção. Então, a partir do momento que os módulos fotovoltaicos foram produzidos em escala e foram transferidos de base de produção na China, acabou nos trazendo o benefício do custo, que fez com que as famílias, além da preocupação de sustentabilidade, tiveram uma preocupação muito grande com relação à economia, que hoje o orçamento doméstico ele está apertado. Então, a energia elétrica tem um peso grande no bolso dos brasileiros, não só das famílias, como das empresas. Então, acabou sendo a energia elétrica, não só no Brasil, também no mundo todo, acaba sendo uma fonte de energia predominantemente barata e muito rápida de instalar. Nós estamos falando com o Rubens Fischer, um dos sócios fundadores da Topsan. Quem está aqui conosco é o Gilson Redivo, que é o comercial. Então eu quero saber o seguinte, Gilson. Quais são os contrapontos que o sujeito que chama você geralmente apresenta? Tipo, eu até gostaria de colocar, mas isso é muito caro, não tenho grana para comprar essa estrutura toda aqui. Eu vi no telhado do meu vizinho, mas eu não tenho essa grana. Como é que vocês convencem esse potencial cliente que ele deve ser um cliente da Topsan e por que é um bom negócio para ele? Eu sempre falo que quem não tem energia solar com a Topsan é porque não quer, né? Porque hoje é muito barato, né? E o benefício que você vai ter é enorme, né? Tanto no bolso como na sustentabilidade, né? Hoje se constrói muito mais casa para cima do que para o lado, eu sempre digo, né? Então você imagina se não fosse a energia fotovoltaica hoje, né? As placas solares, a gente poderia estar vivendo em apagão constante, né? Então hoje é muito importante e isso é um fator que todas as casas já deveriam nascer na planta com a energia solar. Isso vai acontecer, lógico, né? Então, assim, um dos argumentos primeiro, caro não é, né? Caro é a gente pagar essa conta absurda aí que a gente está pagando de energia, né? E agora ainda com a bandeira vermelha, né? Agora aumentou mais ainda, mais ainda a energia agora no mês de junho em diante, nós estamos com a bandeira vermelha. Então vai pesar no bolso aí de quem não tem energia fotovoltaica, né? Então, assim, um dos argumentos hoje a Topsan tem uma parceria muito grande com toda a rede bancária, todos os bancos que você imaginar, a gente tem uma parceria, então você pode fazer um sistema fotovoltaico pelos bancos, a gente faz toda a assessoria para o cliente, né? Temos também através de cartão de crédito e também temos o financiamento próprio, né? Que a gente tem na empresa, com juros também atrativos, né? Então, hoje só não compra energia solar quem não quiser com a Topsan.
Ô Rubens, e quando vocês pensaram em Topsan, Sim. em placas fotovoltaicas, vocês pensaram o quê? Vocês pensaram no primeiro momento as empresas ou já na hora que deu o clique da ideia da Topsan, vocês imaginavam que uma pequena residência poderia ser um cliente potencial da Topsan? Como é que vocês planejaram isso? No período, na época da fundação da empresa, de fato, existia uma percepção que poderia ser bem mais atrativo para as empresas, né? E, de fato, é muito atrativo. Entretanto, com o auge do solar, com a popularização, acabamos vendo que o residencial tinha as maiores demandas. Hoje, a demanda do solar está 80% concentrada em residências. 80%? Exatamente. E esse talvez seja Mas, só tirando, Sim. 80% em número de placas ou em efetivamente em percentual de faturamento? Em vendas, Ah, em vendas? Em vendas, Ah, exato. E, consequentemente, também número de módulos, né, de placas. E o que está acontecendo também é que isso está migrando muito para a classe C e D. Então, hoje, justamente quando o Gilson falou em financiamento, a classe C e D está muito interessada em colocar esse produto, essa nossa tecnologia VEG, e tem acesso a financiamentos baratos. Apesar de a gente escutar da alta dos juros, da Selic aumentando muito, os bancos têm linhas para o solar que são mais comedidas em termos de juros. Não são aqueles juros aviltantes tão altos como para o financiamento de consumo normais. Então, quem estiver interessado na compra, consulte-nos. A parcela vai caber no bolso e vai ser parecida com a economia. Ou seja, no fundo, você não está gastando nada. Você simplesmente, por um período, vai estar pagando a prestação, a parcela do investimento, e a partir de um determinado momento você não terá mais muito custo com energia, apenas as taxas mínimas. A conta você já tem, né? A conta você já está pagando. Da energia elétrica, né? Tem gente que diz para mim assim, pô, mas eu vou fazer um financiamento, eu vou, né? Mas esse financiamento já existe, ele está na conta da energia, né? Quando você coloca o sistema fotovoltaico, você vai pagar ali 2, 3 anos ali, uma parcela que você já paga, né? E depois que acabar isso, vai pagar 30, 40 reais, se for um sistema monofásico, enfim, né? Depende do padrão da entrada. Então, assim, a conta você já está pagando sem ter benefício nenhum. Se você colocar o sistema solar, essa conta vai se pagar em 2, 3 anos e você tem até 30 anos aí de garantia de geração de energia, até 80%, por exemplo. Imagina né? só, né? É muita coisa. Ô Rubens, eu fico pensando aqui, por exemplo, eu, na minha inocência, às vezes quando eu vou abastecer, o meu carro tem a opção do etanol e da gasolina, eu fico com um pezinho na consciência, vou botar um etanol que polui menos, eu tenho essa preocupação, não sei se efetivamente ou estou dando uma grande contribuição, mas eu fico sempre imaginando, além do fato de o etanol ser renovável. Esse é um argumento que sensibiliza as empresas, as pessoas. Por exemplo, o fato de que a energia fotovoltaica é limpa e é abundante, né? Nós temos o sol aí brilhando praticamente o tempo todo. O argumento é válido, né? As empresas elas tendem a valorizar um pouco mais por conta do reconhecimento do consumidor nas práticas sustentáveis, né? Quando elas podem divulgar para os seus clientes de que ela, no processo de produção dos bens, ela tem realmente procedimentos sustentáveis, isso realmente angaria novos consumidores, especialmente consumidores mais exigentes, né? No caso do residencial, é uma consequência da questão econômica, né? Então, logicamente que isso tem um peso maior. As pessoas, sem dúvida, querem muito bem ao planeta, mas quando isso custa muito caro, eles acabam não podendo ajudar. Não é que as pessoas não querem ajudar, elas não conseguem. Agora elas conseguem. Tem que ser economicamente viável, né? Então, essa viabilidade que a Topsan leva para os lares. Então, a questão econômica é muito importante, sim, para esses consumidores. Além disso, né, nessa nova fase da energia, a energia ela vai entrar na etapa que é de redução de transmissões. Hoje, quando a gente tem a sobra de energia de produção da solar, nós temos que injetar essa energia na rede pública, consequentemente, nós precisamos de toda a estrutura e infraestrutura elétrica disponível. Mas a Topsan já está vendendo baterias residenciais, onde a pessoa pode estar armazenando sua própria energia para atender determinadas demandas. Ou seja, Uma mini usina particular.
Não, Não é nem usina, porque ela falou isso a para ela. usina é a mesma que ela teria em qualquer momento, Certo. mas ela pode armazenar essa energia para eventuais faltas de energia. Isso pelo o senhor que viaja muito para a China e outros Uhum, países, isso é um futuro que a gente pode esperar? Por exemplo, que eu tenho uma casa num local isolado, por exemplo, numa área de sítio, uhum. e eu não necessite da infraestrutura de energia elétrica das companhias existentes, e eu possa ter uma energia realmente eficiente e independente ali Uhum. no meu sítio? Isso já existe, né? Ainda é um custo pouco alto, mas com a tecnologia avançando, cada vez fica mais barato. Mas hoje, ah, provavelmente, não vamos falar hoje ou num futuro próximo, todos vão querer esse tipo de bateria. Vai ser algo muito comum, porque a partir do momento que você não injeta, você não precisa, você não tem o custo, a taxa de uso da rede. Além do mais, você pode se precaver de falta de energia. Você imagina você ter em casa alguma necessidade especial, onde Alguém você acamado, alguma um UTI, alguma remédio coisa que desse não tipo. pode perder a refrigeração, alguma coisa assim. Exatamente, você pode ter isso. Ou realmente em falta de energia. Você vai poder ter a sua casa funcionando, os usos básicos, sem ter, vamos falar assim, sem perda de segurança, sem perda de conforto na sua casa. Quer Eh, dizer, o ar-condicionado pode ficar sim, ligado, né? isso. E assim, talvez talvez ainda não seja fácil esclarecer isso nesse momento, mas a tendência de armazenagem de energia, ela é muito presente. Onde? Nas empresas que desenvolvem tecnologias novas. A saber, a WEG, por exemplo, ela está apostando bastante num dispositivo chamado BESS, que é Battery Energy Storage System, que é o sistema de armazenagem de energia elétrica em baterias. Para que uso? Para o uso de empresas. São baterias grandes. A WEG ela inaugurou uma fábrica recentemente em Jaraguá do Sul para a fabricação de baterias de lítio de grande porte. Isso faz com que as empresas tenham, além da eventual falta, elas tenham controle sobre as suas demandas de energia, ela pode ter menos demanda contratada, uma série de benefícios. A gente chama que essa ferramenta vai ser um canivete suíço de tantas facilidades que nós vamos poder apresentar. Então, a tendência, digamos, da conversa, que hoje ela é enigmática, que as pessoas talvez não entendam, daqui a 5 anos vai ser algo presente na vida de todo mundo, especialmente em hospitais, em empresas, onde não. Geradores a diesel, geradores ou outro combustível qualquer, vai ser coisa do passado. É mesmo? Vai ser coisa do passado. Aquele motorzão de caminhão Scania, então já Nada era. disso. Não, vão ser baterias com armazenagem, de lítio com armazenagem de energia produzida com solar, né? Ou qualquer outra fonte renovável, né? Então é muito bom. Ô, Gilson, me diga uma coisa. A gente não deve esquecer também que, assim como um carro cheio de acessórios, ele ganha um valor agregado, né? Esse carro aqui é automático, sei lá. A casa, o imóvel, ou até mesmo um galpão, se ele tiver as placas de energia fotovoltaica, também passa a ser uma valorização daquele bem, né? Claro, hoje o imóvel, o mercado imobiliário avalia que um sistema fotovoltaico pode acrescer até 15% no valor do imóvel, né? E hoje quem procura uma casa, ele já procura uma solução pronta, né? Já com a piscina pronta, já com o sistema solar, né? Então, valoriza o imóvel e valoriza muito o imóvel, né? Então, vale muito a pena. Ô, meu caro Rubens, os carros elétricos, né, começaram a chegar muito timidamente, havia muita desconfiança. Esse carro aí vai funcionar? Será que anda igual? Vou ficar na mão? Não O vou ter seu Rubens como, já sabe que né? ele tem um também, Pois né? é, então, melhor ainda, daí ele pode dar o depoimento. Então havia muita desconfiança. Hoje a gente sai na rua, o que mais se vê são carros elétricos. Existe ainda, por parte do consumidor, desconfiança em relação à energia fotovoltaica ou isso foi superado e hoje as pessoas já compreendem que efetivamente se trata de uma energia limpa, confiável? Como que o consumidor médio avalia essa informação? Não tem mais nenhuma dúvida. Vamos falar assim que 99% das pessoas sabem que é uma solução efetiva. As pessoas têm algumas restrições. Às vezes elas ou
não conhece os meios de financiamento, ou às vezes mora em casa alugada, então acabam não podendo instalar, achando de que, na verdade, pode, porque esse sistema depois ele pode desinstalar e instalar em outro local, ou fazer um acordo com o proprietário da casa. Então, essa questão não existe mais. Existe... Até a questão de quando o imóvel é alugado, a gente agora vende para bastante empresários que têm imóveis, que alugam. Então, o que, que o empresário faz? Ele coloca o sistema solar e o inquilino acaba pagando essa energia direto. Ele ganha 2 aluguéis, na verdade. Né? Ah, entendi. Porque em vez dele pagar a energia para a Celesc, ele paga para o proprietário do imóvel. Quer dizer, acaba beneficiando todo mundo. Acaba beneficiando todo mundo e ele ganha o dobro. Então, para você ver como é rentável, né? Bom, você também comentou sobre veículos elétricos, né? Então a WEG ela tem a solução também para carregadores veiculares. Se você parar nos postos de gasolina na BR-101, você vai ver que são todos da WEG. Esses equipamentos nós também comercializamos. Assim como também comercializamos os carregadores que são residenciais. Quando você compra o seu carro, ele já vem a BYD, por exemplo, né, que eu comprei, ou outras marcas elétricas, maioria já entregam o carregador veicular como parte integrante da venda. Entretanto, você pode ter uma segunda residência, né, onde uma casa na praia, você vai comprar um outro carregador. Um hotel, uma pousada Uma também. pousada, e assim vai, negócios, estacionamento. E, sem dúvida, é uma economia impressionante. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu tenho um local de eventos, de casamentos, pouco afastado, né, de uma área mais urbanizada, e eu quiser instalar esse equipamento para atender as pessoas que vão lá, eu posso instalar em qualquer lugar. Sim. Então existe. E esse equipamento, ele não tem relação com a energia. Pode ter, mas não necessariamente tem relação. Não necessariamente. Ele pode, porque uma coisa é a unidade consumidora, outra certo. é você fornecer energia para ela. Outra é o carregador veicular, que pode ser do solar, se aquela unidade consumidora tiver, ou da fonte de energia que tiver. Pode ser da rede pública, coisa desse tipo. Ou o híbrido dos dois, se for o caso. Né? Normalmente é isso. Na verdade, esse é um outro produto que a Topsan também comercializa. Também. Além das baterias, que eu já comentei, do BES, que são baterias maiores, nós temos os carregadores veiculares também. Né? Então, todas as soluções WEG nós temos em outro negócio também a questão de automação residenciais, que não é da Topsan, trabalha sob outra marca, Orangitec, que trabalha com e-commerce, onde a questão de automações de casa, por exemplo, com cortinas automatizadas, outros entra dentro de casa, fala Alexa, liga a luz, liga a televisão, ou a distância com aplicativos da WEG, ou câmeras da WEG também trabalha. Então, os produtos de aplicação de consumo hoje da WEG são muito grandes. A WEG passou de uma empresa de fornecer só equipamentos para a Petrobras ou para concessionários, como ainda é o maior do Brasil, fornecedor de transformadores, de geradores, ou de bombas para petróleo, ou até para a SpaceX, que ela acabou fornecendo partes sério? Sim, exatamente. Ela forneceu o motor para as naves do Elon Musk. E também tem a questão voltada para o consumo, desde tomadas elétricas, que é um produto extremamente simples, onde com touch hoje, que são Na todos minha casa eu tenho tudo WEG, as tomadas. Então, e tudo isso, logicamente que nós fazemos uma parte e nós temos o foco na energia, que é o assunto de hoje. Né? Então, a Topsan é uma empresa elétrica voltada para o consumidor. Então, a questão de energia está no nosso DNA agora. Né? Então... E vamos falar um pouquinho sobre o equipamento do pós-venda, que eu acho que isso é muito importante, porque o pós-venda, na minha opinião, é o momento que você ganha o maior respeito pelo cliente, seja quem for. Como que funciona isso lá? Instalei. Estou abandonado? Me viro agora? Como é que funciona, Gilson? Isso é bem legal, porque o nosso sistema de pós-venda, quando o cliente faz a compra com a gente, né, ele recebe os contratos, também digital, né, que sustentabilidade tem que... Nada de papel. Nada de papel. Então, assim, ele recebe os contratos digitais e disso é criado um grupo de WhatsApp, né? Esse grupo ele é específico para cada cliente, então dentro desse grupo vai estar todo mundo lá, né? Vai estar o representante, vai estar
o financeiro, vai estar o pessoal da engenharia, vai estar o pessoal, todo o pessoal vai estar lá, né? E eu posso chamar a qualquer momento? A qualquer como cliente? momento, isso. Esse grupo, ele vai existir para sempre, ele não deixa de existir, né? Ah, daqui um ano eu preciso da TopSun para alguma coisa. Ah, eu quero uma manutenção, eu quero alguma coisa, ele pode chamar lá que a gente vai responder pelo grupo. E nesse grupo é passado o projeto para o cliente antes de instalar, então ele é bem organizado, sabe? Qualquer coisa, todas as informações do processo, desde a compra até a ligação do equipamento, né, junto à Celesc, ele pode acompanhar tudo através do grupo, ou então também ligar, né? Mas o grupo é mais prático, né? Rubens Fischer, você que é um estudioso do assunto, até por obrigação profissional, como é que são esses modais de energia elétrica no Brasil hoje? Como é que a gente classifica? Eu não faço a menor ideia. Quanto da energia vem do sol, do vento, das hidrelétricas, das termoelétricas? Como é que é isso hoje no Brasil? E a gente está caminhando para onde nos próximos anos? Bom, até bem pouco tempo, o Brasil sempre teve uma matriz energética de hidrelétricas, né? Com uma parte, uns 15, 20% de geradores ou carvão ou a diesel, né? Que em regiões remotas que ainda são ligadas, especialmente quando não tem fonte de energia suficiente, que é o caso da bandeira vermelha. A bandeira vermelha... Seca o rio, tem que É isso aí. apelar. Então, a parte de hidrelétrica acaba não sendo suficiente por restrições de água, né? Acabam se ligando os geradores a diesel ou a carvão, né, que são usinas a carvão, que custam muito caro e agridem o ambiente de modo severo, né? Então, acaba indo. Mas isso hoje no Brasil representa, vamos falar, em 20% no número redondo. O restante realmente é ou hidrelétrica, até bem pouco tempo só hidrelétrica e alguma coisa de biomassa, e hoje ela já está, esses 80% que ainda são renováveis no Brasil, vamos chamar assim, já 20 e poucos por cento são já de solar. Quer dizer, 20% desses 80 que são Já, renováveis já é solar. 20% do 100. Ah, do 100? Isso, Do 100. da 100. Ah, Tá? Então já é solar. Então já representamos umas 2 a 3 Itaipus hoje de energia solar sendo produzida no Brasil. Impressionante, né? Como ela é um trabalho de formiguinha que está em todo Você canto, não a gente nota, não né? percebe, né? É. E absolutamente impressionante. É. E como é que tá? Vamos falar de Santa Catarina? Uhum. Como é que é? Porque a TopSun, logicamente, no Brasil ela é a maior. E como que Santa Catarina está nesse contexto? O catarinense, de um modo geral, ele acredita mais na energia solar ou está na média do brasileiro? Não, eu acho que ele acredita muito, né? Porque a região ela é de baixa irradiação. Então, se você for um morador do norte de Minas, você precisaria 20% a menos de módulo para gerar a mesma energia, ou seja, o seu investimento é menor. Entendi. Então, o retorno sobre investimento aqui, ele é muito pequeno, mas lá no norte ele é menor. Então, o catarinense ele aposta muito. Ele acredita em novas tecnologias, é da nossa índole de sermos inovadores, né? Então, e tem cidades aqui em Santa Catarina, Jaraguá é uma delas, né? Blumenau, Florianópolis e Joinville também começando, né? Joinville talvez ainda não esteja nesse volume que tem outras cidades, e nós acreditamos muito que Joinville, talvez pelo fato de ter uma classe C e D muito forte, vai ser a bola da vez em termos de venda de energia fotovoltaica. Já que você falou em Joinville, deixa eu agregar uma pergunta àquela que você já está respondendo. O pessoal brinca em Joinville, o Gilson já está acostumado, né? Já vem com guarda-chuva, capa e tal para o trabalho de manhã. Mas brincam que Joinville é chuville, chove demais. Isso deve me desencorajar a ter esse equipamento? Olha, deve encorajar a comprar um guarda-chuva, né? Mas não um investimento em solar, porque o solar, ele mesmo em dias nublados, ele produz. Quer dizer que não está não. nublado? Então, isso tudo, todas essas questões meteorológicas, elas já são previsões que nós colocamos nos cálculos de geração. Quando nós apresentamos para o cliente um sistema para gerar determinada quantidade de quilowatts, que vai atender
a sua necessidade, já estamos contando o ambiente de geração de A Joinville, radiação do local. do local. Quer dizer, Isso você já leva em consideração todos esses aspectos aí. são as coordenadas, tá? Uhum. Tanto latitude como longitude, colocadas coordenadas daquele ponto vai produzir aquela quantidade. Existe um histórico de 17 anos de leituras de radiação que usamos como média. Logicamente, média. Existem períodos do ano que pode se produzir um pouco menos do que o previsto, outros mais que o previsto, que as questões climáticas vão alterando, mas a média se mantém, né? Então, realmente é um investimento que é, vamos falar assim, confiável, né? Gilson, duas coisas que devem passar pela cabeça das pessoas que não conhecem os equipamentos. Por exemplo, pô, aquele peso todo em cima da minha casa, será que a estrutura aguenta? Quem é que me garante que aquilo aguenta? E mais, né? A outra pergunta que as pessoas devem fazer, mas isso deve demorar um monte para fazer a instalação, vai ficar uma turma aí, semanas aqui em volta de casa. Como é que é esse processo aí? E o quanto se pode... E vocês têm pessoas qualificadas para, olha, para garantir que é seguro, que tem estrutura adequada para ter aquele material? Quando a gente fala de residências, né, é muito difícil precisar de algum laudo técnico, alguma coisa, né? Quer dizer, não é um negócio tão pesado assim. Não, não, hoje pesa em torno aí de 18 quilos por metro quadrado, né? Então, uma residência hoje você vai colocar 10, 20 placas no máximo, o peso distribuído nos telhados, então... Não representa risco. Não, só mesmo se o telhado tiver com bastante danificado. Mas aí é o telhado que é o problema. Exatamente. Só que os representantes, eles são já treinados, tudo, né, para poder ter uma noção do que vender, né? Então, assim, quando a gente fala de residência, é muito pouco provável que dê algum problema na instalação, né? Porque o peso não é tão grande. Agora, E o tempo entre a rapaziada chegar e entregar, tá em condições de operação? Hoje, como a Topsan, ela é uma empresa 100% VEG e a gente tem estoque, né? Graças a Deus, lá nós temos um estoque bem grande, né? A gente mesmo faz a própria logística, né? A gente não manda por transportadora, nada. Então, desde o momento que é feito o layout da compra, a gente prevê, se não chover, em torno de 10 a 15, aos 20 dias, mais ou menos. Muito rápido. A gente já deixa instalado, exatamente. Aquela pergunta que você falou ali sobre o telhado, é muito importante a gente frisar. Quando a gente fala de indústrias e comércios, né? Aí sim, às vezes, como a quantidade de placa é muito grande, às vezes a empresa exige um laudo técnico, né? Para que o cliente tenha segurança no que ele está instalando, né? Porque não caia, né, o telhado. E também segurança para a Topsan. Hoje a Topsan tem seguro, tudo contra isso, né? Então o seguro ele exige esse laudo técnico. Mas é muito, muito difícil a gente solicitar isso, né? Meu caro Rubens Fischer, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi muito legal essa conversa. Espero que sempre que o senhor aparecer aqui para Joinville, venha bater um papo conosco, não só aqui como na rádio, e desejar sucesso e que cada vez mais a Topsan continue sendo esse integrador VEG número 1 do Brasil. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, é uma oportunidade ímpar, né, Enio, estar aqui contigo, estar falando com o seu público, né, e esperamos ter elucidado, e temos que lembrar, nos procurem, né, isso que nós falamos aqui não tem valor se a gente não for acionado no sentido de mostrar na sua residência, na sua empresa, essa vantagem, sem compromisso, verifique. Se você for empresário, nos consulte, nos procure, que nós podemos lhe trazer economia, podemos trazer uma solução confiável, né? Que acho que a palavra confiança é uma coisa muito importante no negócio elétrico, e um negócio que você quer 30 anos funcionando na sua residência, que você quer 30 anos funcionando na sua empresa. Então eu diria que o elemento principal na decisão é confiança no produto e na empresa que vai instalar, na engenharia da empresa. Isso é determinante. Às vezes o valor, por causa de 0,5% acima, 0,5% abaixo, não é determinante. Afinal, é um investimento de longo prazo. Gilson, e quem quiser falar na região de Joinville com você, como é que faz? Tem que mandar uma carta ou vocês falam rapidinho com essa turma aí? Não, é bem tranquilo. O pessoal de São Francisco até Curitiba, que é toda a região norte, né? Daí pega ali Joinville, Garuva, Matinhos, enfim, né? São Francisco, Araquari, né?
pode ligar no 3055-0800. Esse número que está aparecendo na tela. Também é o WhatsApp, tá? Pode ligar lá que a gente vai disponibilizar um representante para fazer uma visita. Essa visita técnica, tá? Eu sempre costumo dizer para o cliente, receba o nosso representante. É importante que ele receba para que ele faça uma vistoria no imóvel, antes de fazer alguma proposta. Sabe qual é o risco que você corre? Você vai acabar comprando, que você vai ver que é um bom negócio. Exatamente. Então, assim, não é paga, tá? A gente vai na sua residência, no seu comércio, na sua empresa, pode chamar que a gente vai. Hoje aqui em Joinville nós temos mais de 20 representantes para atender todo mundo da melhor forma. E também temos o escritório, né, aqui em Joinville, né, que é a nossa base, né, ali na Rua Presidente Prudente de Moraes. O número é 1299, sala 9. É a esquina com a Marquês de Olinda, ali na frente daquele prédio novo, grande, da Unimed. Se você quiser ir, pode ir lá tomar um café, uma água lá. A gente sempre tem alguém para atender vocês lá. Muito bem, esse é o Gilson Redivo, que juntamente com o sócio proprietário da Topsan, o Rubens Fischer, eles estiveram aqui conosco hoje falando sobre a Topsan. Olha só, hein? Integrador VEG, campeão de vendas no Número Brasil. 1. Quer mais confiança que isso? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.